Olá, tudo bem? Estamos de volta e hoje vamos finalmente começar a falar de HTML5. Na tecnologia da informação, as linguagens são classificadas quanto à sua tipografia em Case Sensitive e Case Insensitive. Case Insensitive indica que não faz diferença o modo maiúsculo, minúsculo ou misto como digitamos uma palavra. Assim, todos esses modos de escrever a mesma palavra nome são considerados iguais pelas linguagens Case Insensitive. Por outro lado, as linguagens Case Sensitive diferenciam todas essas formas de grafia. Por padrão, a linguagem de marcação HTML é Case Insensitive, isto é, não diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas em seu código-fonte. Aliás, andei falando aqui sobre código-fonte, porém ainda não o expliquei. O código-fonte nada mais é do que o texto de uma implementação, qualquer que seja a sua linguagem utilizada, como nesses exemplos aqui ao lado. O HTML possui uma estrutura padrão que pode ser descrita através de três conceitos básicos: tags, elementos e atributos. A tag é a parte integrante de um elemento de marcação. Marcadas por parênteses angulares, aqueles sinaizinhos de maior e menor, elas delimitam o conteúdo do elemento quando houver. Um elemento é composto por tags e o texto que as compreende, ou seja, todo esse conjunto. No exemplo aqui ao lado, o elemento é composto pelas tags de abertura e fechamento P, que delimitam o conteúdo do elemento, né? Saulo é muito risonho. A tag P é o modo como escrevemos um parágrafo, mas vamos explicar essa tag melhor daqui a pouco, ok? Em suma, o que se deve compreender aqui é que as tags de abertura e fechamento delimitam o conteúdo do elemento. Porém, algumas tags HTML não requerem conteúdo, portanto, apenas sua abertura é necessária. Esse é o caso, por exemplo, da tag BR, em inglês Break Row. Essa tag apenas instrui o navegador de que naquele ponto haverá uma quebra de linha, assim o texto passará à próxima linha. Um elemento pode conter um ou mais atributos, cada qual expresso dentro da sua tag de abertura e separados por espaços em brancos. Um atributo pode ou não possuir um valor associado, por sua vez. Recomenda-se o uso de aspas simples ou duplas para delimitar o valor do atributo. A tag input, no exemplo do lado, contém os atributos name e value, cujos valores são, respectivamente, label e tipo caractere. Apesar de não ser uma boa prática, é possível suprimir as aspas se o valor do atributo for composto por apenas uma palavra, ou seja, sem espaços em branco. Estou mencionando isso aqui para que vocês possam compreender quando se depararem com esse tipo de má prática, que infelizmente é muito comum ainda. Por fim, alguns atributos não requerem atribuição de valor, caso do atributo disabled, o qual será discutido juntamente com os demais atributos desses exemplos nos assuntos relacionados a formulários. É muito importante ressaltar que não são permitidos dois ou mais atributos com o mesmo nome, ainda que haja diferença entre maiúsculas e minúsculas. Isso porque o HTML é case insensitive, lembram? Portanto, estaríamos declarando o mesmo atributo múltiplas vezes. A figura aqui ao lado exibe a estrutura mínima de um documento HTML e a sua página resultante. Note que o código ao lado está organizado de modo que é fácil visualizar o relacionamento entre os elementos presentes. Por exemplo, as tags meta e title pertencem ao elemento head, que pertence ao elemento HTML. A indentação é uma prática opcional, porém indispensável para qualquer que seja o projeto em desenvolvimento. Um programa sem indentação dificulta muito a leitura, a interpretação e manutenção do código-fonte. Não é admissível que um profissional da área, seja experiente ou novato, não indente seu código. Ok, mas o que cada um desses elementos indica? O doctype é o preâmbulo de um arquivo HTML. Apesar da semelhança na declaração, curiosamente, esta não é uma tag da linguagem, e isso é uma longa história que não vem ao caso, ok? Quando seguido da palavra HTML, indica ao navegador que a página foi escrita em HTML5.
incluir o doctype em um documento HTML, garante-se que o navegador fará o possível para seguir as especificações mais relevantes da versão informada. Por outro lado, quando a declaração do doctype é omitida, os navegadores tentam adivinhar a versão do código implementado, consequentemente, como interpretar o conteúdo da página. Caso o navegador não identifique corretamente a versão, é possível que haja alguns problemas de apresentação no site, inclusive. As tags de abertura e fechamento do HTML marcam a abertura e fechamento de um documento HTML. Elas compreendem todas as marcações HTML da página em questão. Seu atributo lang especifica o idioma do conteúdo dos elementos, no caso, o português brasileiro. Recomenda-se sempre incluir o atributo lang na tag HTML, a fim de declarar o idioma da página web. Isso auxilia os mecanismos de busca e navegadores, muito importantes na filtragem e apresentação do conteúdo mais acessível ao visitante da página. O elemento head é um container para informações gerais não estruturais da página, metadados. Os metadados HTML descrevem o documento HTML, portanto, não adicionando conteúdo ao corpo da página. Tipicamente, definem títulos, conjuntos de caracteres, estilos, scripts e outras meta-informações. Assim, todas as declarações, informações, enfim, são internas à página e estão compreendidas nesse elemento. Vou falar agora um pouco sobre alguns dos principais elementos apresentados no conteúdo da tag head das páginas HTML. O elemento title é provavelmente o principal elemento utilizado nessa parte. Ele possui algumas funções. A primeira função que podemos citar é que ele propriamente exibe o título da página web na aba do navegador. No nosso exemplo, título da página. Outra função é que ele é utilizado como sugestão para descrever uma página adicionada à barra de favoritos. O conteúdo desse elemento também é exibido como título na lista de resultados de uma pesquisa que o usuário faz, por exemplo, usando o google.com. As tags style e link também poderiam ser acrescidas a essa estrutura básica. Ambos são elementos usados para definir código CSS. O elemento style adiciona conteúdo CSS diretamente ao documento HTML, onde é escrito. Já o elemento link define a relação entre o documento atual e um recurso externo. Em geral, é utilizado para importar um arquivo CSS. O CSS será a próxima disciplina abordada do nosso curso. Portanto, não nos atentaremos a essa especificidade de declaração desses elementos, ok? Os elementos meta, abreviação de metadados, são usados para especificar definições relativas ao documento HTML. O atributo char7, por exemplo, especifica a codificação de caracteres do documento. Resumidamente, podemos dizer que a codificação de caracteres indica um conjunto de letras e sinais que o navegador utilizará para reconhecer e exibir a página. No exemplo, o UTF-8 permite que sejam usados caracteres de acentuação e cedilha, entre outros. Caso não seja utilizada essa opção, a página poderá aparecer truncada. Compare esses dois códigos-fontes e seus respectivos resultados. Olhe bem, encontrou a única diferença? A linha 4 agora foi omitida. Justamente por esse motivo, no meu navegador e considerando o conjunto de especificações da minha máquina, ou seja, onde a página HTML é renderizada, houve um truncamento na exibição do conteúdo, o que poderia não ter acontecido em outra máquina. Daí a importância de se especificar essa informação em todas as páginas. O valor viewport no elemento apresentado ao lado não foi adicionado ao exemplo de estrutura básica. Contudo, vale citar que sua função está relacionada à responsividade, provendo ao navegador instruções de como controlar as dimensões e escala da página. Também é possível adicionar outros tipos de metadados que proverão definições relevantes do documento ao navegador. Essas informações são importantes semanticamente, e a importância de um código HTML semanticamente bem implementado será amplamente discutida futuramente. Nos exemplos, o valor description oferece uma descrição resumida da página. Já o valor keywords, que significa palavra-chave em inglês, resume em tópicos os assuntos relacionados ao contexto do conteúdo exibido pelo código-fonte. O valor author, como o nome indica, registra o criador da página. O elemento script é usado para adicionar scripts em linguagem JavaScript, que é o client-side, lembram? Que serão utilizadas pelo documento onde foi incluído.
Essas declarações e funções relativas à linguagem JavaScript serão amplamente discutidas na disciplina JavaScript jQuery, portanto não serão aqui abordadas. O elemento body, como o nome diz, corpo em inglês, é onde se define o conteúdo da página que será apresentado. No exemplo, foi adicionado apenas um cabeçalho, o título de primeiro nível, a página cuja descrição é conteúdo da página. Os elementos que compõem o conteúdo da página, incluindo headings, serão discutidos em breve. Antes de finalizarmos por hoje, vou falar um pouco sobre o uso de comentários no código. Como o próprio nome já indica, um comentário provê alguma explicação pontual acerca de um assunto. Um código precisa ser claro e conciso na medida do possível. Pode ser importante e facilitar bastante se há alguma informação sobre os motivos, pendências e decisões de projeto acerca de um determinado trecho de código. Portanto, o comentário é uma prática importante, muito útil em todas as linguagens que utilizaremos nesse curso, especialmente nas linguagens que serão ensinadas nas próximas etapas. Eles são visíveis apenas para o desenvolvedor, portanto, nunca são exibidos para o usuário do sistema, no nosso caso, da página, tá? Comentários em HTML devem iniciar pela sequência de caracteres que está aqui na tela e, após adicionadas as informações pertinentes, seja em uma linha ou em um bloco, deverá ser finalizada pelos caracteres em sequência e sem espaço que eu estou mostrando aqui agora. Os dois tipos de comentários são apresentados nesse código aqui. Note que os comentários em linha, ou inline, como também são chamados, podem estar isolados em uma linha separada ou ao lado de algum outro código. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até mais!